Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Completamos hoje o nosso estudo sobre o livro de Juízes e dentro em breve leremos alguns trechos que usaremos como base para o nosso estudo. Leremos hoje partes do capítulo 19 e o estudo como um todo está calcado no capítulo 19 e 20 do livro de Juízes. Importante você ter a sua Bíblia em mãos para juntos daqui a pouco lermos os versículos que nós selecionamos. Importante também contarmos com a presença de Deus para que Ele nos dirija nesse estudo. E eu convido você a orarmos juntos agora, nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo, que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então ler o texto que nós selecionamos, se encontra em Juízes, capítulo 19, verso 11 ao verso 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte: quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não vamos entrar em nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E continuou: venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim, a tribo de Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde você está indo e de onde vocês vêm? O levita respondeu: estamos viajando de Belém de Judá, para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para esta sua serva, e para o moço que vem com estes teus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse: que a paz esteja com você. Tudo o que lhe vier a faltar, fique a meu encargo. Só não passem a noite na praça. Ele os levou para a sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que esse final do livro de Juízes mostra o clímax da degradação social e religiosa que ocorria em Israel. Isso era refletido na cananização do comportamento do povo. A repetida referência à falta de um rei em Israel, que aparece em alguns lugares no livro de Juízes, aponta para a falência do sistema do governo vigente, baseado exatamente nessa liderança de juízes. O que acontece no final do livro mostra o resultado de Israel ter abandonado Javé. Eles haviam deixado de reconhecer a autoridade soberana de Deus na vida deles. Juízes 19 nos apresenta o relato de um levita que havia se casado com uma concubina. Casar-se com uma concubina era errado no caso do levita, porque os levitas deveriam permanecer separados o máximo possível, tendo em vista o seu ministério especial em Israel. Além de não cumprir a lei mosaica, esse levita possivelmente não estava tratando bem a sua concubina, porque mais adiante lemos que ela se irritou com ele. Há estudiosos da Bíblia que entendem que ela o teria deixado por ter tido um caso, por ter sido infiel a ele, e por isso fugira para a casa do seu pai, que ficava lá em Belém da Judéia, para que ela não fosse apedrejada por adultério. Após 4 meses, é possível que o marido tenha sabido que ela não estava grávida e, por isso, foi atrás dela na casa de seu pai buscar uma reconciliação.
Há quem defenda que o fato do levita ter esperado 4 meses para tentar recuperar sua concubina sugere que ele não estava muito interessado em fazer isso. O pai da moça ficou feliz em ver o levita, provavelmente porque naquela cultura era vergonhoso uma mulher deixar seu marido e isso era um constrangimento para ele, para o sogro. Como o levita apareceu dizendo que queria reatar seu relacionamento com a concubina, o pai da moça o recebe com alegria. No próximo quadro, entramos na parte em que o texto relata a viagem de volta. E nessa viagem de volta nos deparamos com uma atrocidade que ocorre na cidade de Gibeá. O que acontece então? Após 4 a 5 dias na casa do sogro, o levita, a concubina e um servo com jumentos e provisões seguem viagem de volta para a casa do levita. A cidade de Jebus, nome antigo de Jerusalém, estava no caminho a cerca de 10 quilômetros ao norte de Belém. O levita e sua concubina teriam chegado àquele lugar já no final do dia. Naquela época, Jebus era uma fortaleza dos jebuseus, uma das tribos cananeias nativas. Ela só se tornaria uma cidade israelita anos depois, após ser conquistada por Davi. Isso aparece lá no livro de 2 Samuel. O levita não pretendia parar em Jebus, mas sim em Gibeá, localidade israelita da tribo de Benjamim, que se localizava 5 quilômetros à frente naquele caminho. Nesse caminho, os três, chegando lá em Gibeá, os três entram para pernoitar. Porém, acontece que todas as acomodações noturnas na cidade estavam cheias, ou pelo menos não estavam disponíveis para o levita e seus acompanhantes. Pela lei em Israel, que nós vemos lá em Deuteronômio 16, por exemplo, os israelitas deveriam dar especial atenção à hospedagem de levitas. Mas nesse caso, isso não acontece. Juízes 19, no verso 15, diz que o levita, a concubina e o servo ficam no meio da praça, pois ninguém os acolhe. Nesse ponto, é possível ver que a desintegração social havia contagiado os israelitas, a ponto de se recusarem a abrir as portas de sua casa para estranhos, mesmo sendo israelitas como eles. Sozinhos, no meio da praça, eles são vistos por um senhor idoso, que não era de Gibeá. Ele estava morando temporariamente naquele lugar. Ele, então, os convida para se hospedar na sua casa naquela noite. Para nossa surpresa, a partir do verso 21, essa história se desenrola como uma repetição do que aconteceu em Sodoma, com Ló, que era sobrinho de Abraão. Gibeá estava se tornando uma nova, como se fosse uma nova Sodoma. O que ocorre é que do verso 22 em diante, há uma gangue de pervertidos. No verso 22 aparece isso no texto da tradução Nova Almeida Atualizada, chamado de homens malignos, cerca a casa do idoso e pedem a ele que os entregasse o levita para que fosse abusado sexualmente por eles. Para defender o levita, o idoso oferece à gangue sua filha e a concubina do levita. Mas esses homens, eles não aceitam a proposta e criam com isso um impasse. O levita, então, pega a sua própria concubina e a arrasta para fora da casa, entregando-a à gangue. Eles a levam e abusam dela toda a noite. Pela manhã, deixam-na desacordada na porta da casa. Não há menção se o idoso entregou também sua filha, conforme proposta original feita por ele. Imagine a briga que a concubina deve ter travado com o marido enquanto ele tentava arrastá-la porta afora para salvar a sua própria pele covarde. Claramente, o levita não amava realmente essa mulher, ou a teria defendido, ou até mesmo se oferecido para ir em seu lugar. Suas ações falam muito sobre seus pontos de vista a respeito das mulheres. Fala também sobre si mesmo e fala também sobre como ele entendia ser a vontade de Deus. Agora podemos compreender por que a mulher o havia deixado.
No verso 26, o levita é chamado de senhor da concubina em vez de marido, talvez porque o levita a tratava como sua propriedade e não como uma pessoa. No próximo quadro, nós vemos a reação do levita à morte da sua concubina. Não é apenas Gibeá que revela os péssimos padrões morais da época. O levita, antes e depois desse evento trágico em Gibeá, não demonstrou qualquer compaixão pela sua esposa. Vemos sua indiferença quando ele a encontra de manhã jogada na entrada da porta da casa. Ele não demonstra qualquer preocupação em saber como ela estava. Se ela precisava de cuidados, ele não cuida dela. Sua ordem insensível é que ela se levantasse do chão quando ele a vê deitada na porta da casa. Isso tudo mostra que, apesar de ser religioso, ele não se preocupava com os outros. Parece que ele não teve qualquer sentimento de indignação e empatia pela mulher, que naquele momento parecia estar morta. Ele coloca então o corpo da jovem inerte sobre um dos jumentos e simplesmente segue viagem. Chegando em sua casa, ele corta insensivelmente 12 partes do corpo de sua concubina como se cortasse um animal. E até, possivelmente, há algumas discussões que nem está certo se ela realmente já estava morta ou ele acaba de matá-la naquele instante. O fato é que ele distribui essas partes, esses pedaços que ele corta da sua concubina e os envia às 12 tribos de Israel. A pergunta que fica, ele depois vai relatar esse fato e cita que ela já estava morta, mas com um tipo de conduta que ele possuía, é difícil saber se ele estava falando a verdade. Ao fazer esses envios dos pedaços do corpo da moça, o levita pretendia colocar a morte dela na conta do caos que reinava em Israel e clamar à nação para que o crime fosse punido. 11 das 12 tribos se consideram constrangidas com o que havia ocorrido e passam a se mover para punir os culpados, conforme relatado no capítulo 20, mais à frente. Esse levita, repleto de defeitos, foi capaz de realizar o que nenhum dos juízes chamados por Deus nesse período de juízes havia conseguido fazer, que foi mobilizar todos os israelitas, fazer uma união nacional de quase todos eles, de 11 tribos. É certo que as relações entre o levita e sua concubina haviam melhorado a ponto dele estar disposto a levá-la de volta para casa, mas parece que elas pioraram na jornada, culminando com a iniciativa dele de jogá-la insensivelmente aos lobos gibeonitas. Naquela cultura, o tratamento que se dava ao corpo de uma pessoa morta refletia respeito ou falta de respeito para com o morto. Faltou ao levita dar um enterro honroso à sua concubina. No próximo quadro, o capítulo 20 continua a história iniciada no capítulo 19, mas, enquanto a ênfase do capítulo 19 é sobre a degeneração moral, no capítulo 20 é sobre a desorganização política de Israel. O que vai acontecer é que o pecado de alguns homens do capítulo 19 vai resultar em morte e destruição no capítulo 20. O único ponto positivo que podemos encontrar aqui foi a solidariedade das 11 tribos. Esse foi um dos raros casos de solidariedade israelita relatado no livro. De forma única, o livro de Juízes, nesse livro, vemos praticamente todo o Israel se unir em combate. Porém, nesse caso, o objetivo foi punir os agressores benjamitas de Gibeá e não combater inimigos externos. Israel se mobiliza para lutar contra seus irmãos da 12ª tribo de Benjamim. Ironicamente, o levita havia sacrificado sua concubina para se salvar e agora se mostra disposto a sacrificar os filhos de Israel. Para obter o quê? Sua vingança pessoal contra os moradores de Gibeá. Israel então se mobiliza para lutar contra seus próprios irmãos israelitas da tribo de Benjamim. Eles, os benjamitas,
foram a única tribo que não aderiu ao movimento punitivo dos homens iníquos de Gibeá. Estava se iniciando aqui uma guerra civil. De início, as 11 tribos sabiamente tentam resolver o problema de forma pacífica. Reunidos, decidem pedir aos benjamitas que lhes entregassem os transgressores de Gibeá, membros daquela gangue que havia agredido a moça, para que eles fossem punidos. Porém, a tribo de Benjamim resolve proteger os culpados do crime e nega entregá-los para serem executados pela autoridade punitiva que representava as 11 tribos. Com a negação da tribo de Benjamim, os israelitas das 11 tribos decidem agir contra eles da mesma forma que haviam feito com os cananeus, ou seja, matar os integrantes da tribo de Benjamim e queimar a cidade de Gibeá. Esse foi um tratamento excessivamente severo e contrário à vontade de Deus. Javé os havia instruído quanto aos limites do olho por olho e dente por dente. Aquelas 11 tribos estavam procurando destruir uma tribo pelos crimes de alguns homens apenas. Isso não era justiça de Deus, mas fúria humana. Esta era a vingança humana concebida totalmente em oposição à vontade de Deus. O resultado foi a morte de 65 mil israelitas e a destruição da cidade de Gibeá. Esse capítulo ilustra as consequências de longo alcance do levita ter pecado tomando para si a concubina, conforme o início da história relatado em Juízes, capítulo 19, no verso 1. No próximo quadro, nós chegamos à nossa conclusão e vamos dividi-la em duas partes. Primeira parte com duas conclusões e a segunda com mais duas logo a seguir. Primeiro ponto, então, para compormos a nossa conclusão. O livro de Juízes não nos apresenta bons exemplos. A maioria dos personagens do livro estão longe de serem exemplos para serem seguidos em qualquer tempo, especialmente nos nossos dias. Otoniel, o primeiro juiz relatado, pode ser visto de forma positiva. Porém, logo mais à frente, encontramos Gideão, que não é uma boa referência em termos de confiar em Deus. Ele constantemente precisava de sinais espetaculares para poder se sentir seguro e ter certeza que estava no caminho certo. Sansão, outro juiz, não foi um filho modelo e também não foi um juiz líder, pois sequer liderou qualquer grupo de israelitas contra os filisteus que oprimiam os israelitas da tribo de Dan. Ele também não serve como modelo de marido ou como referência positiva de como um jovem pode encontrar uma boa esposa, pois sua vida conjugal foi um grande fracasso. Os dois levitas que aparecem no livro são os piores exemplos de todos. Um deles, relatado no capítulo 17 e 18, que faz parte do estudo 11 que tivemos no estudo anterior, leva a tribo de Dan a adorar Baal e outros deuses de forma pública em um santuário pagão. O outro levita, que nós abordamos no capítulo 19 e também é relatado no capítulo 20, é um mau exemplo de marido e um mau exemplo de cidadão, pois sacrifica sua concubina para esconder sua covardia. Ao jogá-la, porta afora para ser abusada por uma turba descontrolada. Vimos que esse levita, mais tarde, consegue mover 11 das 12 tribos de Israel para obter vingança pessoal contra a gangue agressora e contra os moradores de Gibeá, cidade onde esses agressores moravam. O que concluímos aqui é que os modelos não são bons para serem seguidos, mas nos ensinam, nesse contexto do livro de Juízes, o que nós não devemos fazer. Segunda conclusão, é uma pergunta: qual o papel da mulher no livro de Juízes? As mulheres no livro de Juízes têm papéis diferentes, vão do mais nobre ao mais desprezado. Começando pelo lado mais triste e desprezado, vemos um pai de nome Jefté, que era um juiz, fazer um voto que exige que ele sacrifique sua própria filha, uma jovem sem direito de escolha que é obrigada a morrer pelo próprio pai. Mais à frente, um levita, como nós vemos,
lança sua concubina aos lobos de Gibeá para se salvar. E quando ela volta destroçada, ele não a acolhe, estando ela totalmente ferida e vulnerável. Seu próprio marido, da concubina, não a defende. Mas vemos mulheres protagonizando papéis importantes em Israel, como o caso de Débora, a juíza. Vemos outra mulher, de nome Jael, que fez o que um exército não havia conseguido fazer, ao eliminar sozinha um general inimigo. Temos ainda uma mulher anônima, que é destaque no livro, quando consegue matar Abimeleque, atirando sobre ele uma pedra de moinho. Ele era um meio israelita que matara seus irmãos e se proclamara rei de Israel. Mulheres seduzem e destroem Sansão, o juiz que possuía uma força sobre-humana, mas que raramente a utilizava para o serviço de Deus porque vivia interessado em seus casos amorosos com as moças cananeias. Em Juízes, encontramos, portanto, mulheres que demonstraram poder e outras que foram totalmente desonradas, abusadas ou mortas. Uma sociedade, mesmo em nossos dias, pode muito bem ser julgada pelo tratamento que dá às mulheres. Pelo que vemos no livro de Juízes, a sociedade israelita, naquela época de Juízes, ficou muito a desejar. No próximo quadro, vemos as duas últimas conclusões. A terceira conclusão é que o livro nos mostra que quanto mais tempo os israelitas conviviam com os cananeus, mais eles absorviam o que os cananeus tinham de pior. Com o tempo, os israelitas tornaram-se cada vez mais semelhantes e unidos a eles. Começaram a fazer casamentos mistos e começaram a fazer a adoração de ídolos. À medida que isso ocorre, a unidade dos israelitas, que era coesa nos tempos de Josué, vai se esfacelando. O afastamento de Deus e o desprezo às Escrituras, incluindo ignorar os 10 mandamentos, leva os israelitas a fazerem o que eles bem entendiam, incluindo romper a união que havia entre eles. O clímax disso é o caos social e a guerra civil, que aparece no final do livro, quando 11 tribos buscam exterminar a tribo de Benjamim. Quarta e última conclusão. Fala sobre o declínio moral de Israel, que é um declínio que está chegando ao seu fim, está se completando, está chegando no fundo do poço. Juízes, do capítulo 19 a 21, nos apresenta uma das piores histórias da Bíblia. O que vemos é, em todas as instâncias, que os homens estavam agindo com base no que eles achavam que é o que era certo, mas baseado neles mesmos. Para os homens de Gibeá, por exemplo, abusar de alguém estava certo. Para o idoso e o levita, o estupro homossexual era impensável, mas abusar das moças era aceitável. Os homens de Benjamim achavam que era certo ignorar o pecado da turba de Gibeá e acabam os defendendo e os protegendo contra as punições que poderiam acontecer. Tudo isso aconteceu porque os israelitas ignoram a lei de Deus e passam a fazer o que era certo aos seus próprios olhos, ou seja, cada um passa a fazer o que queria. E isso levou a nação inteira ao colapso moral. Enquanto o livro de Josué registrou as vitórias de Israel sobre seus inimigos externos, que foram conseguidas essas vitórias a partir da confiança e obediência a Deus, Juízes mostra a derrota da nação ocorrida de dentro para fora. Vimos ao longo desses estudos Israel se degradando em uma série decrescente de ciclos que teve como causa raiz o afastamento deles de Deus. Os ciclos, como uma espiral decrescente, mostram dinamicamente a degeneração moral, a desorganização política e a desintegração social. Finalizamos essa série sobre juízes parafraseando Thomas Constable, um comentarista estudioso da Bíblia, que afirma que no final do livro de Juízes aparece um milagre.
Dado o que acontece no final do livro, onde se vê o clímax da degradação social e religiosa de Israel, ele pergunta como explicar isso, como explicar que essa nação continuou a existir. A resposta sugerida é que Israel sobreviveu por conta da graça de Javé. Essa graça teria sido muito maior do que a depravação do seu povo. A graça foi o milagre. Vemos que essa graça esteve calcada na misericórdia de Deus, que insistiu em mantê-los como nação, mesmo frente à pecaminosidade e à estupidez do povo. E essa mesma graça e essa mesma misericórdia, elas continuam disponíveis para cada um de nós em nossos dias. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha apreciado esse estudo. É uma história muito dura, mas ela nos traz certamente várias lições. No próximo quadro, você pode ver o panorama dessa série que estamos terminando no próximo estudo com o livro de Ruth. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.